Deus, eu cansei. Cansei de tentar resolver tudo sozinho. Cansei de fingir que tá tudo bem quando por dentro eu sei que eu tô quebrado. Procurei respostas em pessoas, descanso em lugares e segurança em coisas que nunca puderam me sustentar. E quanto mais eu tentava carregar tudo, mais pesado tudo ficava. Então hoje eu só quero fazer uma coisa: me lançar aos teus pés, assim como aquela mulher fez. Ela não chegou com palavras ensaiadas, ela chegou com tudo que tinha de mais precioso e derramou tudo aos teus pés. Porque ela sabia que o lugar mais seguro não é onde tudo faz sentido, mas é onde Jesus está. Maria entendeu que a transformação não começava no perfume, ela começava aos pés de Jesus. E talvez a sua também comece ali. Aos pés de Jesus existe o que você nunca encontrou e nunca vai encontrar em lugar nenhum: perdão, descanso, cura e esperança. E hoje eu te faço uma pergunta: até quando você vai continuar depositando a sua esperança em lugares que nunca poderão sustentar você? É com essa pergunta que a gente vai iniciar essa palavra de hoje. Como vocês puderam ver nas redes sociais, nosso tema é até que tudo esteja aos teus pés. Vocês chegaram aqui, trouxeram as suas aflições, colocaram dentro dessa caixinha. E como o vídeo mesmo falou, a gente vai se basear num texto que está em João 12, 1 ao 8. Eu vou ler ele aqui para vocês. Ele vai falar assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Preparavam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando o frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Pai, nessa noite eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, que nessa noite nós possamos lançar todas as nossas aflições aos teus pés e entender, Senhor, que o Senhor é aquele que nos consola, que nos ama e que está disponível para tomar o controle da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, fazendo aqui uma contextualização, Jesus estava em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E ele entrou ali na casa de alguns líderes religiosos que já estavam buscando matar Jesus, isso fala lá em João 11:53. Mas ali naquela casa, ele encontrou uma família que amava. Aquilo ali, Marta, ela estava servindo Jesus. Lázaro, ele estava à mesa e ele tinha sido ressuscitado. E Maria decide fazer algo que marcaria a história de adoração. A gente viu isso através do vídeo. E a gente viu que ela se colocou numa posição de serva. E naquela época, cuidar dos pés de alguém era uma tarefa que era baixa em uma casa reservada e era uma atitude para escravos. E ungir os pés naquela época era um sinal de hospitalidade, um sinal de respeito, um sinal de devoção e um sinal de cuidado. E aquela mulher, ela fez algo bem estranho aos nossos olhos. Ela enxugou os cabelos, os pés de Jesus com os seus cabelos, e ali ela consegue revelar uma entrega total. E naquela época, para uma mulher tirar, para deixar o seu cabelo livre ali, aquilo ali era um sinal de algo muito errado. A mulher não podia tirar o cabelo dela e deixar ele exposto, ainda mais colocar ali e enxugar os pés de alguém. Inclusive, os pés naquela época eram um dos lugares mais sujos do corpo, né? Então, era algo realmente muito baixo para as pessoas que estavam vendo. Mas, ao momento que ela decidiu fazer isso, que ela decidiu limpar aquilo ali, a parte mais baixa de Jesus,
né, que era os pés, ela demonstrou que a reputação dela perdeu importância diante da grandeza do nosso Senhor. E João, ele também faz questão de dizer que aquele perfume, ele era de puro nardo. Ele fala ali sobre o valor dele, né, 300 denários. Naquela época, 300 denários era o valor de uma diária de um dia total de trabalho. E Judas ele começa a questionar aquilo ali, sendo que Maria ela não entregou algo comum, ela entregou aquilo que tinha muito valor para ela. O texto ele mostra um outro contraste. Enquanto Maria estava derramando ali a sua melhor entrega aos pés de Jesus, Judas estava criticando. Então, toda vez que você vai fazer alguma entrega ao Senhor, muitas vezes vai ter pessoas ao seu lado que vão muitas vezes te criticar. E a gente não pode deixar com que essas críticas venham definir aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E ali, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade, muitas vezes você vai ser julgado pela sua devoção, pela forma que você se entrega ao Senhor. Né? Principalmente quando a gente está no início da nossa fé, às vezes a gente passa tanto tempo na igreja, a gente passa tanto tempo fazendo as coisas do Senhor, e às vezes dentro da nossa casa, ou às vezes no nosso trabalho, fica, para que você vai fazer isso? Nossa, você se dedica muito tempo na casa, na sua igreja, não precisa disso, vamos se divertir. E assim, o que Jesus vê é a nossa entrega e a nossa devoção. E ali João ele registra um detalhe muito bonito, lá no versículo 3, quando ele fala, e a casa se encheu de perfume do bálsamo. Ali, o que eu entendo dessa parte, é que quando ela entrou e ela derramou aquele perfume aos pés de Jesus, todos puderam perceber. Todos puderam sentir aquele cheiro. Então, o cheiro da adoração que você exala, ele vai impactar outras pessoas. O cheiro da adoração que você entrega dentro do seu trabalho, quando você não abre mão de fazer algo que às vezes é errado, mas você abre mão porque você sabe que você é filho de Deus e você sabe que você não tem que fazer o que é errado, as pessoas elas vão ver. E as pessoas elas vão sentir. E elas vão sentir essa sua adoração. E é isso que a gente tem que fazer como filhos de Deus. E às vezes a gente acaba medindo pelo nosso pecado, fazendo muitas comparações. Só que a diferença entre cada um de nós não é sobre quem pecou mais ou menos, mas é sobre como a gente se rende e se entrega aos pés de Jesus. Né? Então, o tema do acampamento desse ano é para que Cristo seja tudo em todos. Mas para que Cristo seja tudo em todos, Ele precisa ser, primeiro, tudo em nós. E o que a gente vê essa mulher fazendo é entendendo que Jesus era tudo para ela. Porque ela entregou algo que era precioso, que valia algo muito, mas ela não pensou nisso. Ela simplesmente se entregou. E o nosso maior problema é querer não passar o controle para o nosso Senhor. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. O maior problema do ser humano é querer controlar tudo. A gente tem essa mania de querer controlar, a gente tem essa mania de querer manter ali, carregar tudo sozinho, de resolver os nossos problemas. E às vezes a gente até maquina como é que vai ser o nosso dia do amanhã, sem entender que isso não é aquilo que realmente vai definir o que vai acontecer. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem um que sabe o que vai acontecer. E Eclesiastes 3:11 vai dizer o quê? Dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Acho que eu falei isso no profético passado, eu precisava repetir isso. Porque a gente tem um vazio muito grande dentro de nós, que só vai ser preenchido quando a gente realmente se entregar aos pés de Jesus. Então, às vezes a gente quer transformar as coisas, mas as coisas elas não vão acontecer nas nossas mãos. A transformação vai acontecer quando nós nos entregarmos aos pés de Jesus. E fica aquela pergunta, até quando você vai querer resolver tudo sozinho, sem aquele que controla tudo, sem aquele que sabe e que fez todas as coisas? Queria que você trouxesse essa reflexão para você. Então, naquele momento, Maria entregou aquilo que tinha muito valor para ela. O perfume, ele representava um patrimônio.
era uma herança, era um valor. Ela não entregou aquilo que sobrou, mas ela entregou aquilo que custou. E o que Deus nos mostra é que Deus ele nunca te pediu sobras. Deus ele nunca te pediu sobras de nada, Ele pediu o seu coração. É isso que o Senhor quer de nós. Então talvez hoje seja uma noite de você entregar ao Senhor a sua carreira, de entregar ao Senhor a sua vida financeira, de entregar ao Senhor a sua vida sentimental, de entregar ao Senhor todos os seus sonhos, todo o seu tempo. Mateus 6:21 fala: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então hoje eu quero destacar algumas coisas que a gente vai refletir, que provavelmente, talvez, você pode ter colocado dentro dessa caixa, mas tem algumas coisas que eu queria falar com vocês. A primeira delas é o controle, como vocês já puderam ver no telão. Mateus 3:5 vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração. A gente canta aí com o Nick, né? Tu és o centro de tudo, mas na hora de dirigir o carro, que é a nossa vida, a gente quer pegar o volante. Na hora de entregar o controle para o Senhor, a gente quer... Não, peraí, deixa eu só corrigir um negocinho aqui. Porque a gente quer e a gente tem um anseio de que as coisas aconteçam no nosso tempo, que as coisas aconteçam da nossa forma de pensar, e a gente acaba querendo tirar o controle de Deus. E eu queria que a gente também refletisse, será que a nossa confiança no Senhor tem sido genuína? Será que você realmente tem se entregado e confiado àquilo que o Senhor tem para a sua vida? Eu já falei outras vezes, boa parte de vocês já sabem mais ou menos do meu testemunho, como o pastor falou. Sou líder da mídia, já estou 4 anos aqui na mídia do Relive. E através, para quem não sabe, eu sou engenheiro de formação, mas através desse lugar, através desse servir, através desse voluntariado, o Senhor ele me deu um emprego. O Senhor abriu uma oportunidade para eu trabalhar em um lugar que eu jamais imaginei na minha vida que eu chegaria. E isso foi um dos meus maiores testemunhos, porque eu fui trabalhar em um meio que não era muito aquilo que eu já imaginava, que eu via na minha vida, mas o Senhor me colocou num lugar e que eu vi que aquilo ali tinha um propósito. E nesses últimos tempos tem acontecido várias coisas e a gente acabou perdendo o emprego. A gente ainda está trabalhando nisso. E a minha mente, às vezes, como ser humano, fica pensando, caraca, fui demitido. E parece que vai dar errado, e eu fico olhando para as coisas, e eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que, ao preparar essa palavra, eu lembro de olhar para a cruz e entender que aquele que me deu, é Ele que vai poder tirar. Aquele que me deu, se Ele quiser me tirar, Ele vai me tirar. Independentemente da minha vontade, independentemente do meu querer, da minha perspectiva, da minha expectativa, mas esse cara que venceu tudo na cruz, ele tem um controle. E a gente tem que parar de querer ter o controle sobre a nossa vida. A gente tem que parar de querer ter o controle sobre as coisas que a gente faz. O diabo, ele quer manter as nossas mãos fixadas no controle quando ele nos prende ao nosso passado, quando ele olha para a gente e quer sempre deixar claro e evidente de que o nosso passado é maior do que nós, sendo que, na verdade, o nosso passado não é maior do que o nosso Deus. E a gente precisa envergonhar o diabo. E talvez hoje seja o dia de você envergonhar o diabo. O diabo quer colocar na sua vida, colocar na sua mente, de que o seu passado não vai deixar você chegar em outros lugares. Mas o que o Senhor quer para a sua vida é muito maior do que isso, porque é dele o controle. Não é do diabo, não é seu, é do Senhor. Maria, naquele momento, ela abriu mão do controle. Ela não calculou, ela não economizou, como a gente viu, mas ela simplesmente derramou. E hoje é isso que o Senhor quer que a gente venha fazer, nos derramar no Senhor. E fé é justamente entender que nós precisamos parar de controlar e simplesmente confiar no Senhor. Então hoje, o controle,
nós vamos entregar e vamos derramar aos pés do Senhor. Amém? O próximo ponto, solidão. A Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus não nos chamou para uma caminhada sozinho. Lá em Gênesis 2:18, o Senhor fala: não é bom que o homem esteja só. Então, desde o Éden, o Senhor ele já preparava uma companheira para o homem, porque ele sabia que não era bom o homem viver só. E essa geração, a gente tem uma certa resistência, eu acho que talvez pelos nossos traumas, ou talvez pelas nossas antigas escolhas, de achar que a gente não precisa de ninguém, de achar que a gente resolve tudo sozinho, de achar que ninguém precisa saber da minha luta. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus. Desde o princípio, o Senhor declarou: não era bom que o homem viva só. Porque quem caminha sozinho, luta sozinho. Quem cai sozinho, chora sozinho e muitas vezes desiste sozinho. Tem coisas que muitas vezes você pode compartilhar com uma pessoa que já vivenciou uma determinada situação e que às vezes você conseguiria uma ajuda, mas você decidiu viver sozinho. Talvez o seu maior desafio hoje não seja a falta de força, mas o tamanho do seu orgulho que faz você achar que consegue fazer tudo sozinho. Hoje é uma noite de quebrar orgulho. Hoje é uma noite de você entender que o Senhor, Ele te fez uma pessoa totalmente sociável. Deus, Ele nunca chamou ninguém para viver uma fé isolada. Ele chamou para a gente ser corpo, para a gente carregar o fardo uns dos outros, para a gente orar uns pelos outros. A Bíblia, ela fala em vários momentos. Eclesiastes fala que é melhor ser dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Então, talvez você está aqui hoje e você nunca foi para um grupo de comunhão. Não vou pedir para você levantar a mão. Talvez você está aqui hoje e você tenha resistência de se submeter à sua liderança. Às vezes você tem um líder e você não tem aquele hábito de contar as coisas para o seu líder, de compartilhar as dificuldades que você tem. Discipulado é justamente para você se derramar junto com a pessoa do seu lado, para vocês crescerem juntos. O Senhor, Ele nos ensina várias coisas, o Senhor faz com que a gente viva e vença várias coisas, justamente para que a gente venha compartilhar com outras pessoas. E às vezes a gente não dá valor à nossa liderança. E hoje o Senhor fala: deixa de ser orgulhoso, rapaz. Deixa de ser orgulhoso, moça. Quebra esse orgulho, entregando isso aos pés de Jesus. Entenda que você não nasceu para viver só. Entenda que você tem pessoas, você tem várias pessoas aqui que podem te ajudar. Tem pessoas que você consegue compartilhar as coisas. É claro que que a gente geralmente tem que filtrar. Mas vocês têm que entender que a gente precisa ter uma rede de apoio. E isso é algo até da psicologia. E Jesus andava com discípulos, e esses discípulos aprendiam uns com os outros. E a gente pode ver que Jesus, ele não saiu selecionando as pessoas, ele simplesmente chamou. E cada um veio com suas dificuldades, cada um veio com suas limitações, cada um veio com suas manias, mas eles andavam juntos. E ainda dentro dessa união tinha quem? Judas, que traiu. Mas Jesus não deixou de amar ele, não deixou de cuidar dele, não deixou de abençoar ele, não deixou de aconselhar ele, porque ele seria traidor. Jesus sabia disso. Mas Jesus sabia também que nós fomos chamados para viver em união. Então hoje é uma noite de quebrar esse orgulho, lançando a nossa solidão aos pés de Jesus. Então hoje a gente vai lançar essa solidão aos pés de Jesus. Amém? Agora a gente vai passar para o que vai quebrar o que a gente acabou de falar. Pode passar. A gente tem que entender que a vida tem um equilíbrio, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vive em união, a gente muitas vezes tem dependência emocional. Salmos 73 vai dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Enquanto na solidão você acha que consegue sustentar tudo sozinho, na dependência emocional, você acha que a sua vida depende de alguém.
Você acha que as suas decisões vão ser definidas de uma forma melhor se você colocar isso em alguém. Às vezes a gente deposita toda a nossa confiança em pessoas, em família, em um relacionamento, sendo que a gente tem que entender que essas pessoas não podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E às vezes a gente tem colocado essas pessoas no lugar de Deus. A gente já não tem entregue o controle nas mãos do Senhor. E a gente tira o controle da mão dele e ainda coloca outra pessoa no lugar. Será que isso vai dar certo? Acho que não, hein? A gente tem essa esperança, às vezes, de que outra pessoa venha nos completar, que venha curar as nossas feridas, que venha a não nos decepcionar. Mas a gente tem que entender que quem cura as nossas feridas é Jesus. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Não é uma pessoa que vai perdoar os seus pecados, não é uma pessoa que vai curar as suas feridas. Muitas vezes as pessoas fazem as feridas. Muitas vezes um relacionamento destrói uma família, porque a base da família foi colocada aos pés daquele relacionamento e não aos pés de Jesus. Mas Maria, naquele momento, ela escolheu ali a pessoa certa. Ela tinha pessoas ali que eram pessoas próximas dela. Ela tinha Lázaro, ela tinha Marta, mas ela decidiu se entregar aos pés de Jesus. Então, eu quero que você entenda hoje, não existe nada, não existe ninguém nesse mundo que vai te dar o que só Jesus pode te dar. Não existe nada nesse mundo e nem ninguém que vai dar o que só Jesus pode te dar. O ser humano, ele pode te frustrar, mas quem é a fonte de água viva e que nunca vai te deixar passar sede é Jesus. Então hoje, se você hoje se encontra nessa situação, se você hoje sente que você ama mais o outro do que a Deus, é momento de rever e se entregar aos pés de Jesus. É momento de você analisar a sua vida e entender que o Senhor é eterno. E que é o Senhor que vai curar suas feridas, é o Senhor que vai te sustentar. Às vezes a gente fala muito sobre essa questão de dependência emocional, entendendo que as pessoas, elas podem ser tudo na nossa vida, mas se a gente for parar para analisar mesmo, isso aí já vai em um pensamento meio melancólico. Que no final das coisas, tudo vai acabar em você. Então, por exemplo, a salvação é o quê? Individual. Você vai levar outra pessoa? Não, ela é individual. Todas as suas decisões, às vezes a gente compartilha com as pessoas, e às vezes a gente tem essa tendência de querer pedir a opinião das pessoas e tal, mas no final das contas, quando você decidir, a consequência, quem vai pagar é você. A consequência dos seus atos, quem vai pagar é você. Então não adianta você querer depositar nas outras pessoas uma responsabilidade que é sua. Então hoje, a nossa dependência emocional, nós vamos lançar aos pés da cruz. E o último, não, treinaram muito mal, são as nossas dores. Primeiro, Pedro 5,7 fala, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Me pegou, né? Ansiedade logo. Quem me conhece sabe que eu sou ansioso. Mas deixa eu te falar, tudo isso é um processo. Naquele momento, o que eu quero trazer para vocês aqui agora é que as nossas dores, elas precisam ser lançadas aos pés de Jesus. Maria ali conhecia a dor. Ela viu o irmão dela morrer. Ela chorou, ela sofreu. Mas a questão é onde ela colocou as lágrimas dela. Ela derramou as lágrimas dela aos pés de Jesus. Talvez hoje você chegou aqui despedaçado. Talvez hoje você chegou aqui com alguma dor te incomodando. Talvez essa palavra não seja para todo mundo, mas seja para uma pessoa. Mas essa dor, se você entregar aos pés de Jesus, do Senhor, Ele vai te curar.
A Bíblia ela ensina que Deus dotou a humanidade da capacidade de escolha e nos responsabiliza das nossas decisões. Mas tem coisas, eu até falei agora há pouco, que nós, como simples seres humanos, nós não vamos conseguir fazer. E é aí que Jesus entra. Porque ele entra para fazer o milagre. Ele entra para fazer o que a gente não consegue fazer. Seja ansiedade, seja medo, seja culpa, seja os seus traumas, seja o seu pecado, a vergonha, a rejeição. Tudo isso é um grande peso. Eu sei que não é fácil, e eu sei que isso é pesado, mas você precisa lançar isso aos pés de Jesus. Você precisa lançar todas essas dores, todas as suas aflições aos pés de Jesus. Porque é Ele que vai trazer a sua cura. A gente tem que entender que nada dessas coisas, principalmente muitas pessoas têm problemas com rejeição. E isso é algo muito difícil de lidar. A gente tem o Zoe, inclusive amanhã tem Zoe, tá? E dentro do Zoe a gente trata muito sobre algumas coisas, e algumas dessas dores a gente às vezes destaca um pouco. A gente vê que tudo isso é um processo. Como eu falei, eu sou um pouco ansioso, e isso é algo que eu estou tratando dia após dia. E tem coisas que vão demorar um tempo, mas tudo precisa de um primeiro passo. Tudo precisa começar de alguma forma. Tudo precisa de um primeiro passo dado. Então hoje é dia de você dar esse primeiro passo. Hoje é dia de você pegar aquilo que você entregou hoje, que você colocou nessa caixa. Vamos entender que isso daqui não é algo simplesmente de escrever num papel e colocar. Ninguém leu o que você escreveu. Por isso que eu já deixei ela mais ou menos fechada. Para que você entenda que isso que a gente está vivendo hoje é algo que a gente tem que viver a partir de hoje. O que a gente vai fazer, o que a gente vai entregar, o que a gente vai orar hoje é algo que precisa perpetuar nos nossos dias. Hoje a gente se entregou aqui no louvor e o Senhor ele já começou a agir. Mas o Senhor ele vai concretizar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida quando você der o primeiro passo. Quando você decidir entregar todas as suas aflições aos pés do Senhor. Isso é algo que é diário. Isso é algo que a gente precisa renunciar todos os dias. Culpa do Adão. Mas o que nós temos é isso. Então, hoje, independentemente da sua dor, eu queria que você realmente entendesse esse ato que você fez no início como algo profético para a sua vida. Queria chamar o louvor aqui para cima. E queria que você começasse a refletir tudo que você tem vivido nesses últimos dias, tudo que você tem vivenciado nesses últimos dias, porque essas coisas elas precisam ser derramadas e entregues aos pés de Jesus. Elas precisam ser entregues a Jesus. Seja aquilo que a gente falou, seja a solidão, seja o controle, que hoje você vai refletir mais sobre isso para que você não fique com a mão no controle. Seja a dependência emocional que você pode estar tendo, seja de alguma pessoa, seja do seu emprego, ou seja da sua família, ou qualquer dependência emocional que você tenha de alguma coisa, que isso não venha roubar o espaço de Deus na sua vida. E que essas dores, elas possam ser lançadas aos pés de Jesus. Queria que você ficasse de pé. O louvor vai fazer uma ministração. E eu queria chamar todos aqui na frente, para a gente fazer um ato profético. E enquanto você vai vindo, que você comece a lembrar da palavra que você escreveu e anotou aqui. Que você possa, não sei se alguma dessas coisas que a gente falou foi algo que você, por muitas vezes, precisou colocar aos pés de Jesus. E eu até esqueci de colocar as dores, meu Deus.
Mas que nessa noite você possa ficar à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser chorar, se você quiser, faça o que der vontade de fazer na presença do Senhor, mas só esteja conectado com aquilo que o Senhor vai fazer. Queria que nesse momento você olhasse para as suas mãos. O que é que ainda está nessas mãos? O que ainda está nas suas mãos que você não conseguiu largar, que você não conseguiu soltar? O que é que ainda não foi colocado aos pés de Jesus? Você entrou aqui e depositou dentro dessa caixa uma palavra de algo que te aflige. Talvez seja a sua dependência emocional, talvez seja uma ansiedade, talvez seja uma culpa, talvez seja um medo, talvez seja a necessidade de controlar tudo, talvez seja um pecado escondido, talvez seja uma mágoa que você tem de alguém, talvez seja um relacionamento que não foi bem curado, um relacionamento que te machucou, um relacionamento que doeu em você, e você muitas vezes não consegue desgrudar dele. Talvez seja um sonho, e talvez seja você. Assim como Maria derramou o seu melhor, hoje nós também escolhemos colocar tudo aos pés de Jesus. Então nesse momento que você se entregue a Jesus por inteiro. Os líderes que quiserem podem orar sobre as pessoas, mas nesse momento as suas dores estão colocadas aos pés de Jesus. As suas aflições estão sendo lançadas aos pés de Jesus, porque é Ele que vai trazer a cura, é Ele que vai trazer o milagre, é Ele que vai trazer a restauração que você precisa. Senhor, eu te peço, Senhor, nesse momento, olhe cada pessoa que está aqui, Senhor. Olhe cada mão que está aqui, Jesus. E eu te peço, Senhor, que todo controle que esteja na mão de cada um aqui venha sair. Que toda ansiedade vá embora. E nesse momento nós nos rendemos a Ti sem reservas. Nós queremos declarar que todo o nosso ser e todo o nosso viver são Teus. Você cravou uma cruz no meu coração, o meu respirar, meu viver são Teus. Pai, hoje nós colocamos tudo aos pés da cruz. Hoje nós abrimos mão do controle e entregamos tudo nas Tuas mãos. Hoje nós entendemos que viver em comunhão é o que tem de mais poder. E hoje entendemos, Pai, que nada e ninguém vai nos dar o que só o Senhor pode nos dar. E hoje nós lançamos aos Teus pés, Jesus, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todos os nossos medos. E nessa noite, em nome de Jesus, se houver alguma barreira que esteja impedindo você de abrir a sua mão e entregar aos pés de Jesus, nesse momento venha caindo por terra agora. Nesse momento, Senhor, Ele vem fazendo com que você venha entender que todo o sacrifício foi por você. Foi por você. E esse sacrifício não foi em vão. E você não merece nenhuma prisão. Você não é preso. Você é liberto pelo nome de Jesus. O Senhor não deixa ninguém te prender. O Senhor não deixa nenhuma barreira te impedir de chegar até a Ele. O véu foi rasgado. O preço foi pago na cruz. Então nessa noite, não deixe nada te impedir de adorar ao Senhor. Não deixe nada te impedir
de entregar ao Senhor aquilo que você tem segurado. Pai, veja, Senhor, cada uma dessas pessoas, Pai. Que elas saiam daqui hoje diferente, porque a gente não é a mesma pessoa depois de encontrar a cruz. Nós não somos as mesmas pessoas depois de te encontrar, depois de experimentar a Tua vontade, depois de experimentar, Senhor, a Tua presença. Então que essa presença fique em nós, que essa presença permaneça em nós, e que essas pessoas hoje, Jesus, venham sair daqui com um desejo de te conhecer mais, com um desejo de te amar mais, com um desejo de se render mais a Ti. E é essa rendição que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer migalhas, o Senhor nos quer por inteiro, e hoje nós nos entregamos por inteiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus.